Olá, meus irmãos, graça e paz. Estamos aqui, em mais um dia dos nossos devocionais e hoje nós vamos ter a segunda parte, o segundo devocional no livro de Tiago. Vamos juntos aí caminhando, lendo esse livro juntos, pesquisando juntos também e aqui nesse tempo, refletindo sobre o que Deus tem para nos falar nesse livro tão desafiador e tão cheio de lições para nós. Então, eu vou pedir para vocês abrirem as suas Bíblias no livro de Tiago, no capítulo 1. Hoje nós iremos ver do versículo 5 ao versículo 8. Vamos lá. Esse livro é um livro de muitos desafios, de muitas exortações, Mas exortações em amor. Deus usa exortações para nos dar aquele saculejo, Para que a gente volte a ser o que Ele planejou para nós. E isso é muito importante, Porque como um pai, Ele nos trata, como filhos e nos dá também não somente palavras de afeto, Mas nos dá também exortações em amor. Porque Ele é um Deus amoroso, Ele é um Pai amoroso que nos ama e quer que vivamos o melhor que Ele tem para nós, Então, vamos lá, vamos ler juntos o versículo 5. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Então, ele está falando aqui da sabedoria. Vocês lembram do nosso último devocional? Que nós falamos sobre a maturidade cristã, Que as provações, elas produzem em nós a perseverança e a perseverança nos produz em nós o amadurecimento. Então, para que a gente passe nessas provações, nesse momento aí de que o Senhor irá produzir em nós amadurecimento, perseverança, nesse tempo, nessa caminhada, nós iremos precisar de sabedoria. Então, aqui nesse texto nós vamos ver o que? Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso. Com certeza nós iremos precisar de sabedoria. O que nós devemos ter em mente é que nós devemos levar em consideração a nossa dependência, diante de Deus. E não querer passar pelas provas, pelas lutas, na nossa própria força, mas sim na força que Deus nos dá. Então, mas nós temos que pedir a Deus, E ao nosso Deus generoso. Então aqui já tem uma qualidade de Deus. Então Tiago nos lembra de que Deus ele é generoso. Peça a Ele é generoso, nosso Deus. Ele não fala peça a Deus, ele coloca, nosso Deus, coloca Deus perto de nós. Então se alguém precisar de sabedoria, peça a Deus. E receberá. Então, o Senhor, Ele é generoso e Ele está disposto a nos doar sabedoria. Então, nós temos que, nosso papel é pedir essa sabedoria do alto. Ele não os repreenderá por pedirem. Então, muitas vezes, em nossas orações, nós queremos maquiar, Uma coisa que Deus, Ele já sabe, Ele já conhece todas as coisas, mas nós, às vezes, não somos tão sinceros em nossas orações e muitas vezes é pelo conhecimento e pelo entendimento errôneo de Deus, E então, Tiago tenta corrigir isso. Olha, Deus não vai repreender você por você pedir a Ele. Ele já está nos recomendando aqui qual é o caminho, para conseguir a sabedoria necessária. Então, meu irmão, você precisa de sabedoria. Então, peça a Deus que Ele te dará. Então, confie no Senhor que Ele está disposto a te doar sabedoria. E no livro que eu estou estudando, esse livro aqui, um dos livros que eu estou utilizando é esse. E tem uma frase nesse livro que foi até o Champlin. Ele chama a sabedoria de a mãe das virtudes, a princesa das virtudes. E realmente, através da sabedoria nós iremos colocar em prática, A sabedoria, o que é a sabedoria, enfim, Porque muitas vezes a gente fala sobre sabedoria, mas muitas vezes nós não sabemos o que é a sabedoria em si,
Então eu vou ler para vocês o que é a sabedoria, de acordo com o que Hernandes Dias Lopes coloca aqui no comentário dele. Então, se você tiver esse livro de Tiago, tá lá na página 20 e 21. Você pode acompanhar. Se não tiver, não tem problema, que eu vou ler aqui para vocês, tá bom? Diz assim: o que é a sabedoria? É mais que conhecimento. Sabedoria é o uso correto do conhecimento. Conhecimento pode ser definido nesse contexto como conhecer bem a Bíblia. Sabedoria é usar bem a Bíblia. Sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus. O sábio busca maturidade e não prazer. Há pessoas cultas e tolas. Há pessoas que têm erudição, mas não sabem viver a vida nem fazer escolhas certas. Então, o que seria a sabedoria? A sabedoria é você ter a capacidade de colocar em prática aquilo que você sabe. Então, muita gente conhece as escrituras, mas não é sábia, continua sendo tola. Por quê? Porque ela não coloca em prática. A sabedoria é o conhecimento aplicado na nossa prática. Então, o que nós aprendemos é o que nós colocamos em prática. Então, conhecimento é só o que está aqui na mente. A sabedoria vem para as mãos, né? Ela é na prática. Então, muitas vezes, nós sabemos a palavra de Deus e quando Deus nos coloca em algumas situações, nós não sabemos agir de acordo com a palavra de Deus. E a gente vê essa questão, né? Essa forma, esse destoar. Poxa, eu sei que isso não é o que a palavra de Deus me diz. Não é isso que Deus quer de mim. Então, nós temos que ter a sabedoria de Deus, que é aplicar aquilo que Deus nos ensinou, né, no nosso dia a dia. Então, isso é muito importante. Então, vamos continuar a nossa leitura, agora no versículo 6. Mas quando pedirem, façam com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Então, gente, nós devemos pedir sabedoria sim, mas tem um jeito certo de pedir sabedoria. É com fé, sem duvidar. Então, isso quer dizer que se eu pedir alguma coisa com fé, Deus sempre vai me dar aquilo? Na verdade, não. Deus nos responde as nossas orações de acordo com a vontade dele, né? Mas aqui diz: mas quando pedirem, façam com fé, sem vacilar. Quando vocês pedirem sabedoria. Então, tá aqui no contexto, né? Quando você for pedir sabedoria, faça com fé, sem vacilar. Sem ser uma onda do mar, né? E aí eu perguntei, né? Me questionei, como assim como ondas? Como assim como ondas do mar? Então, vamos ler aqui também o que o texto nos diz no mesmo livro, na página 22. Fala assim: o que duvida é como uma onda agitada pelo vento, para lá e para cá, para cima, para baixo, para frente e para trás, ao sabor do vento. Como um navio desorientado, como um homem sem direções e sem controle. Você conhece alguém assim? De um jeito hoje, de outro jeito amanhã. Ontem por cima, hoje por baixo. À mercê das mais variadas circunstâncias. Porque esse alguém não tem sua vida ancorada na palavra de Deus e não busca a direção do Espírito de Deus. Deus não responde a alguém assim. E isso não ocorre por causa de uma falha no caráter de Deus ou uma falta de desejo da parte dele, mas é consequência de uma falha daquele que pede. Então, quem seria esse? O crente Raimundo, né, que a gente chama, né? Aquele que tem um pé na igreja e um pé no mundo. Então, a pessoa é o quê? Com uma onda, ó, vai para frente, para trás, não sabe, não tem direção, não é firmada na palavra de Deus, não tem a vida, né, ancorada nas escrituras, não confia em Cristo como seu Salvador. Então, vive uma vida desorientada, né? Como ondas do mar. Então, o texto fala que não é desse modo que pede, não é desse jeito, né, que se pede. Então, peça com fé, né? Com sua fé, não sendo alguém que é levado como as ondas do mar, mas que tenha a fé ancorada em Cristo, né? Então, procure, né? Vamos ter a nossa fé ancorada em Cristo, o tempo inteiro nos questionando, né?
vendo dentro de nós, Senhor, será que eu realmente confio no Senhor como meu Salvador na prática, né? Não apenas da boca para fora. Então nós precisamos, porque a salvação, Deus não somente não nos ouve, né? Quando nós somos como ondas, mas a nossa salvação é pelos méritos de Cristo, por causa da nossa fé em Cristo Jesus. É o meio, né? Por causa do que Cristo fez na cruz, mas o meio que nós alcançamos essa salvação é crendo, confiando, nos arrependendo. E isso tem a ver com estar firmado em Cristo, né? Assim como também as nossas orações são afetadas por isso, se você é firmado em Cristo ou não, como o texto aqui está dizendo, né? Então vamos ler o versículo 7, que diz assim: essa pessoa que é levada como vento, ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor. Gente, que forte, né? Que forte mesmo, é o que a palavra diz, nós devemos gerar temor no nosso coração, né? Muitas vezes nós não queremos compromisso com o Senhor, mas queremos as bênçãos de Deus. Não queremos nos firmar na palavra, não confiamos em Cristo para a nossa salvação, mas queremos tudo de bom que Deus pode nos dar, mas sem confiar nele. Então o texto diz, né? Não espere receber nada do Senhor. Gente, isso é muito forte, né? Muito forte e muito sério. Nós devemos ter isso em mente e pregar isso também. O Senhor, as bênçãos do Senhor vêm junto e através de Cristo. É claro que tem também a graça geral. O que é a graça geral? São as bênçãos que Deus derrama sobre todas as pessoas, né? Aqueles que confiam em Cristo e aqueles que não confiam. Deus derrama muitas bênçãos, sim, mas tem bênçãos especiais. Nós temos acesso especial a Deus por causa de Cristo Jesus, não por causa de nós, né? Então nós precisamos pregar mais isso, né? Colocar isso mais, falar mais isso para as pessoas, porque em Cristo nós temos acesso ao Pai, né? Acesso completo, né? E bênçãos que somente são nos dadas através dele, né? De Jesus. Vamos ler o versículo 8, que diz assim: pois tem a mente dividida e é estável em tudo que faz. Vamos ler o 7 e o 8 juntos. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Como você é diante do Senhor? Você realmente é salvo em Cristo Jesus? A sua vida está ancorada na palavra de Deus? É claro que nós precisamos pedir sabedoria ao Senhor. Muitas vezes as nossas vidas são desalinhadas com o que Deus nos diz que para ser, né? Então está na hora de pedir sabedoria a Deus. Nós precisamos para que a nossa vida esteja alinhada com o que o Senhor tem para nós. E assim também devemos nos questionar: será que realmente estamos ancorados em Cristo ou somos como ondas? Então vamos pensar hoje, nesse dia, sobre isso. Colocar diante do Senhor, porque como eu aprendi na minha adolescência e na igreja, né? Que o pastor, quando eu cheguei na igreja, no Ministério de Adolescentes, era o pastor Oséias, né? E ele sempre falava pra gente: vida cristã é uma coisa séria. E realmente, vida cristã é uma coisa séria. Eu trago isso pra minha vida até hoje. Então, você tem levado a sério a vida cristã? Ou você é um crente Raimundo que não leva a sério nada, né? Que é levado com o vento? Nós precisamos de Cristo. Somente Cristo nos mantém, somente Cristo ancora a nossa fé, que é Ele nos dá a salvação. Deus faz tudo por nós. Deus nos acorda do nosso pecado, estava morto nos nossos próprios pecados, delitos e pecados. Ele nos ressuscita em Cristo, Ele nos leva à salvação, Ele produz em nós a santificação, que é isso que nós estamos vendo aqui em Tiago, por meio das provações, por meio de tudo que Ele traz em nossas vidas. Ele nos fortalece e nos firma na fé, porque se não fosse Cristo, nenhum de nós estaríamos firmes. Todos nós seríamos como ondas, né? É Ele que faz isso. E Ele nós seremos glorificados, né? Com um novo corpo. Ele irá produzir isso em nós. Então, é a obra de Jesus. Sem Jesus, o homem é como onda. Então, Jesus está na sua vida. Você confia em Jesus como seu Salvador? Ou você confia nos seus próprios méritos, nas suas próprias escolhas? Então, Tiago aqui nos desperta uma coisa muito séria, né? Com relação
a nossa vida de oração, com relação a pedir sabedoria ao Senhor, unir aí, o que a gente sabe na mente e na prática. Então, que Deus abençoe vocês. Vamos hoje passar o dia pensando nisso, né? Vamos levar a sério a palavra de Deus e pedir que o Senhor nos dê sabedoria para colocar em prática. Eu tenho sido muito desafiada nesse texto de Tiago e eu espero que esteja sendo bênção para a vida de vocês também, viu? Que Deus abençoe, o Senhor derrame sobre vocês a graça necessária para cada dia, que o Senhor dê sabedoria para as nossas vidas, né? Para os nossos corações, para a nossa mente. Que o Senhor nos faça um povo fiel a Ele, que o ame de todo o nosso coração e que leve a sério a vida cristã, que leve a sério os princípios que o Senhor nos deu. Então, que Deus abençoe e tenha um dia abençoado, debaixo da mão poderosa de Deus. Se não hoje, que dia? Se não agora, quando? Se não eu, quem? Nós não perdemos tempo. Cada minuto a mais de uma criança na pobreza é um desperdício de vida. Nós não falamos sobre o futuro. Nós forjamos o futuro no coração presente em cada família que servimos. Cada criança é única. Cada família é um mundo. Nós desbravamos e descobrimos novos caminhos. As antigas veredas do nosso sertão nos conduzem por toda parte. E se o sertão está em toda parte, nós estamos em todos os lugares em que ainda há crianças que choram. Nós mobilizamos pessoas. Nós acreditamos que em cada comunidade as pessoas certas já estão lá, sonhando e fazendo. Nós construímos relacionamentos transformadores com as pessoas certas. Tudo o que precisamos já está dentro delas. Nós acreditamos e seguimos em frente. Nós não resolvemos problemas. Nós geramos valor. Nós não cuidamos de crianças. Nós estamos transformando o mundo. Nós somos o CAD.